Quer dizer, ele não só teve um pai que abençoou, ele continua a abençoar. Ele continua a tomar decisões até mais do que o pai dele. Olhe bem, perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e culto nos altos. Então a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? Ele assume o reinado. Ele viu que papai fez muita coisa, mas nem tudo. E ele fala, peraí, eu vou começar a quebrar todos os postes de Astarote, Asdod, Moloque, Azerá. Eu vou quebrar tudo, por quê? Porque o povo se perdeu e eles estão olhando para os montes para fazer suas rezas. Então eu quebro tudo. Você acha que ele foi bem aceito? Não, mas ele foi aceito por Deus. E ele faz isso com qual propósito? Limpar o caminho para que a oração chegue até o céu. A gente quer só fazer oração, mas a gente não quer tomar atitude. Aí o que ele faz? Vamos lá. Mas quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou, irmão, o rei dá uma ordem e fala o seguinte, ó, tem que louvar a Deus, hein? Você imagina o rei falar, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais. Ele deu uma ordem, imagina uma ordem do rei. Você precisa reunir uma vez por semana com a tua família para louvar o nome do Senhor na tua casa e ler a palavra do Senhor. Que ordem boa, né? Mas ele sabia o quê? E que observasse a lei e o mandamento, também aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos altos e os altares do incenso. Você percebe que ele quer limpar mesmo a religiosidade, a idolatria. Ele não quer que ninguém idolatre outra coisa a não ser adore ao Deus de Israel. Aí continua, e houve paz. Aí você entendeu agora, né? E houve paz no seu reinado. Edificou cidades, o quê? Fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Gente, além, vamos dar uma salva de palmas esse entendimento aí. Olha, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera o quê? Repouso. Como que um rei consegue ter 10 anos de reinado só preocupando com administrar o dinheiro, o povo, dar o melhor para o povo? Você sabe que eu estava em Dubai, agora eu e Silvia, a gente passeou um pouco por lá. E a gente foi ouvir um pouco mais a cultura. E lá tem uma ministra, Fabão, que é chamada Ministra da Felicidade. Ministra mesmo. A função dela é trazer felicidade aos dubaienses. Lá, como é que chama? Dubaiense ou dubaiano? Né? Irmão, 10 milhões de habitantes em Dubai, só 1 milhão que é local, o resto tudo é gente, cidadão de fora. Esse 1 milhão, eles têm um ministro da felicidade, com vários departamentos para visitar a pastora Adriana e trazer felicidade nas famílias. Eu falei, vou fazer um ministro da felicidade aqui na igreja, quem quer ser? Você pode ajudar? Gente, é maravilhoso. Não, Leite, você não tem noção, e funciona, ele estava me contando como é. Aí eu fico pensando, qual o plano que Deus tem? Tem tudo a ver com aquilo que é liderado, ou seja, o desejo de um líder. Como que pode um rei conseguir 10 anos de paz? Primeiro, o pai dele fez algo. Segundo, ele começou logo fazendo algo também. Ele limpou a idolatria da família. Irmão, sabe o que ele fez? Ele foi tão radical que a mãe dele, a rainha mãe, que fica ali na dúvida, historiador, se é mãe ou avó, mas era mãe, a rainha mãe do momento, ela levantou pessoalmente um deus Azerá para ela. Botou um poste ídolo. Ele mandou quebrar o Deus da vovó. E falou, vovó, aqui não. Aqui não. Aqui não. Enquanto eu estou reinando, não. Só que tem gente que tem aquela coisa. Ele não está entendendo, querido, que a bênção é para toda a tua casa. Aposto, vou sair quebrando tudo lá em casa. Não em meu nome, está amarrado. Não me usa não. Eu estou te ensinando um princípio que você tem que ter sabedoria para que a salvação chegue em toda a tua casa e toda idolatria caia por terra no nome de Jesus. Mas Deus, pode dar uma salva de palmas, porque é uma profecia. Mas tem que começar em você, porque nós às vezes somos os primeiros a idolatrar. Agora vamos lá. Então, você leu o texto comigo, você viu ali a atitude que ele teve diante de um primeiro momento de governo. Então, o que você faz quando tudo vai mal? É fácil. O que você faz quando vai mal é determinado por aquilo que você fez quando tudo ia bem. Já te falei. Não adianta resolver o problema do navio em alto mar, tem que resolver quando ele está parado. Não adianta querer resolver o problema do casamento quando estoura tudo. Você até resolve, mas você podia ter começado a trabalhar isso enquanto as coisas iam bem. Só que a gente subestima.
A gente subestima porque vou buscar Deus quando tudo vai mal. Eu quero te ensinar algumas coisas bem diretas. A primeira, o desafio de confiar quando estou em desvantagem. Fala comigo. O desafio de confiar quando estou em desvantagem. Ele diz, porque em ti confiamos. É uma declaração que tira o foco dele. Por mais que ele organizou a casa, por mais que ele organizou exércitos, ele quando foi orar, essa oração, irmão, deixa eu explicar, eu não falei ainda, é porque veio contra ele o etíope com o exército egípcio, com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, com a maior tecnologia que havia da época. Se fosse hoje, seriam tanques, seriam jatos, e está vindo tudo contra ele. Ele tinha gerado 300 soldados em Benjamim, se não me engano, 280 em Judá. Ele tinha 580 soldados, e a Bíblia diz que todos eram homens valentes. Apóstolo, mas ele tinha 580, ok. Mas ele está dizendo, está aqui um número menor e está aqui um número maior. Ele diz, Senhor, o que importa é a tua bênção, não é quem é maior ou menor. Se o Senhor abençoar o menor, ele vence. Se abençoar o maior, ele vence. Não tem problema você ser maior ou menor. Tem a diferença se você tem Deus com você. E ele era o menor, 580 contra 1 milhão, e com a tecnologia dos carros de guerra. E eles vêm com sangue no olho para acabar com o reino do sul. Só que ele tinha legalidade. Isso é bom ser abençoado, né? Ele vai a Deus e lembra a Deus a promessa. Para quem é curioso, se você ler o capítulo inteiro, fala sobre pacto de sal. É um termo usado só 3 vezes na Bíblia, que é um pacto de continuidade, uma aliança que Deus fez com Roboão e com Davi, de que a sua dinastia nunca vai ser quebrada. É um pacto incomum na Bíblia, mas para quem gosta de ler mais, você vai ver que é mais um pacto. Então é como se você estivesse se lembrando, Deus, o Senhor tem pacto de sal conosco, então não tem ninguém que derruba a gente. Mas eu quero lembrar ao Senhor que a gente confia no Senhor. A gente não confia em carros de guerra, a gente não confia em exército. Ele teve exército, ele preparou a casa. 10 anos de paz, irmãos, ele preparou tudo. Mas quando chegou na hora do embate, ele falou, Deus, não é o que eu preparei que vai me dar vitória. Porque a minha confiança está só no Senhor. Mas eu também fiz a minha parte. Está fazendo sentido ou não para você? Porque senão a gente chega desesperado para Deus, com a vida toda estourada, não faz nada, não faz dever de casa nenhum. Ok, a graça de Deus é tão grande que vai te alcançar, irmão, glória a Deus. Mas crente, não viva desse jeito. Viva a tua vida em Deus. Porque quando você for orar, você não entrar em desespero, você está lá no teu navio lá, balançando, diga, gente, fica tranquilo. Por quê? Porque eu trabalhei bastante para esse navio aguentar essa tempestade. E a nossa confiança também está no Senhor. Então vamos passar essa tempestade, daqui a pouco vem um tempo de bonança de novo. Mas se eu estou na tempestade ou não estou na tempestade, eu estou em Deus, ou seja, em confiança no Senhor. Por isso, olhe bem, em ti confiamos. Essa é a verdade que tem que estar ecoando na tua vida todo esse tempo. Então aqui nessa batalha desproporcional, o que a gente tem que aprender? Visite suas memórias de livramento e alimente-as. Vamos falar juntos? Visite suas memórias. Você sabe que Israel, eles têm base até hoje, lógico, na época, nas suas batalhas em confiar em Deus. Leia a Bíblia que você vai ficar pasmo de ver as estratégias divinas, os livramentos de Deus, como foi com Asa, que ele venceu a batalha em triunfo. O que é vencer em triunfo? Não perdeu o seu exército, não acabou com tudo. Ele não só venceu 1 milhão de soldados, com 300 carros de guerra, mas ele também triunfou sobre eles. Sabe quantos anos, só de curiosidade aqui, para quem gosta, quantos anos o Egito demorou para se levantar de novo? 300 anos. Depois da batalha contra Asa, é como se falasse assim, não mexe com a gente não, porque você viu que mexeu com gente errada. Porque eles demoraram 300 anos para conseguir de novo ter alguma expressão na terra. Por quê? Porque tinha 1 milhão, e aí entra esse texto, para você entender que é um texto quase, o texto de guerra de Israel. Salmo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Ei, pode celebrar, porque é o que nós confiamos. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Não é depois da guerra, você vem todo quebrado, sabe? Eu falei para você, o indivíduo conseguiu o cargo que ele queria, mas perdeu a família. Não é isso, não é esse tipo de vitória que eu estou falando. Por quê? Porque viajou, fez. Após você fica insistindo com esse assunto, desculpa, gente.
O Espírito Santo está mandando falar. Para você entender que às vezes tem coisas que não vale a pena na vida. Você pode ser bem sucedido, eu tenho certeza que Deus quer que você seja, mas você tem que equilibrar a sua vida. Então, manter-se de pé depois da batalha, o que é? Eu venci, mas não venci todo quebrado. Não fiquei depois numa cama, eu não fiquei todo arrebentado. Eu venci, e depois da batalha, eu fiquei mais forte ainda do que eu estava antes. Você entende isso? Porque senão aquele irmão é deserto, irmão. Tá ruim, né, irmão? Tá ruim a vida. Tá... Por quê? Porque o indivíduo, ele está vencendo, mas cada vez que ele vence, ele fica mais derrubado. Cada vez que ele termina um ciclo, ele está mais acabado. Isso não é a vitória de Deus. A vitória de Deus é você não confiar em carros, não confiar em cavaleiros, não confiar em cavalos, não confiar... Apóstolo, mas ele não tinha um exército? Já falei. Ele montou e fez a parte dele, mas depois ele falou, aqui está o exército, mas a minha confiança está aí no Senhor. Eu posso ter juntado dinheiro, eu posso ter trabalhado muito, eu posso ter cuidado do meu casamento, mas mesmo assim, quando eu estou numa batalha, a minha confiança é em Ti, Senhor. Eu não estou confiando na minha força, no meu intelecto, na minha capacidade. Eu não estou abrindo mão dela, mas não estou confiando nela. Ali, quando ele faz essa oração, querido, ele virou o céu. E aí não tem outro jeito. O exército de 1 milhão cai por terra, cavalo, todo mundo cai por terra, e aí entra a confiança no Senhor. Eu escrevi essa frase em outras versões que fala assim: eles encurvam e caem, nós porém nos levantemos e nos mantemos de pé. Eles vacilam e caem, nós porém nos levantamos e ficamos de pé. Eles cairão e se curvarão, mas nós levantaremos e nos manteremos de pé. Então é uma profecia, é uma profecia. Então qual que é o objetivo? Esse texto, para você saber, é estratégia de guerra. Isso aqui, querido, é cântico de guerra de Israel. Até hoje, eles estão entrando na batalha com aquela tecnologia toda deles, dizendo, mas a nossa confiança não é no jato, não é no domo da rocha, não é isso ou aquilo de ferro, não é isso ou aquilo. Nós confiamos no Deus de Israel. Então, o fato, vamos voltar para Asa, é que ele sabia muito bem que se não é Deus com ele, meu Deus, ele não venceria aquela batalha. Agora, esse hino de guerra é para quê? O entendimento aqui é que enquanto o inimigo se gabava da sua capacidade, condição, força, Israel cantava a sua convicção, a sua força que vinha do Senhor. Enquanto o inimigo estava se gabando do que eles são capazes, do que eles podem, então numa linguagem bem livre, sabe o que é isso aqui? É uma explosão, eu chamo de bomba de encorajamento. Sabe quando você lê um texto que te enche de força? Esse é um deles que eu leio todo dia. Por quê? Porque por mais que a gente saiba, nós sabemos que a nossa força, por mais que a gente saiba, nós esquecemos, que a nossa força está nele. Então quando você lê, uns confiam em carros, outros confiam, você está indo para trabalhar, para fazer venda, para bater meta, fazer suas coisas, para garantir o seu sustento, você está indo para enfrentar um desafio, porque sua empresa está passando, irmão, é a hora que você se enche de Deus. A gente não tem noção do poder que tem numa Bíblia lida, querido, uma palavra lida. Eu vou ali subir o morro ali para um profeta para ver o que ele tem para falar para mim. Irmão, quer um conselho? Deus pode usar alguém, mas você não precisa ir até ele. Quando Deus tiver uma profecia para você, ele vai levar o profeta até você. Quando você vai até ele, você já acabou tudo. Quando você vai até ele dessa forma, acabou tudo. Mas na Bíblia tem alguém que foi, porque Deus deu o comando, porque Deus direcionou, e porque havia profetas que não estavam ali somente para negociar e falar o que a pessoa está ouvindo, no final ganhar uma cesta básica. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, vai ler Bíblia, irmão. A palavra de Deus é uma explosão de encorajamento. Você lê um texto desse aqui, você sai na rua assim, a pessoa, o que aconteceu? Não sei, toma algum remédio? Não. Meu Deus, glória. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É porque eu li a palavra. Gente, a gente não tem noção do poder que há num cântico de guerra. Mas olha o que esse texto está dizendo. A nação de Israel visitava as suas memórias de livramento. Deus abriu o mar um dia, Deus derrubou muralha. Irmão, isso faz bem para a gente. Você lembra o que a Bíblia diz, ou lembra o que Deus fez na sua vida? Visite suas memórias, irmão. Essa é uma hora que você enche o teu peito de fé. Confia, fala ao teu irmão, confia. Irmão, o que você
faz antes de um momento importante de sua vida? Qual é o seu cântico de batalha? Qual que é? O que você faz? Após quando eu acordo, eu já me arrumo, já vou saindo, irmão. Não, tem um tempo com Deus antes. Você tem uma decisão importante no dia, se prepara um dia antes. Vá na presença de Deus. Você vai ver como tua história vai mudar, querido. Tua vida vai mudar. Deus vai te dar graça, favor na vida das pessoas. Irmão, Deus tem um plano. Fala comigo. Deus tem um plano. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim. Olha o que diz a palavra. Eu que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Diz o... Isso aqui é profecia, tá, irmão? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha essa outra versão aqui. Pois eu conheço os pensamentos que eu vos dedico. Deus falou, eu que dei para você. Eu dediquei a você o que eu penso. Diz o Eterno, pensamentos de paz e não de maldade, para vos proporcionar uma esperança e um futuro. Irmão, sabe o que esse texto está dizendo para mim? Deus tem um plano. Teu momento não define teu futuro. Suas escolhas te trouxeram até aqui, mas tem um plano maravilhoso de Deus que vai levar você até lá. Vai levar lá onde? Confia. Fala comigo, confia. E se eu disser para você que o futuro tem memória? Aí deu ruim. Espera aí, não. Visitar a memória do que eu já vivi, eu já li, tudo bem. Mas visitar o que eu não vivi? Vamos lá em Efésios 3:20, vamos ver o que diz a palavra do Senhor a respeito dos planos e propósitos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que texto está dizendo aqui, querido? Que tudo que você falar para Deus, Ele sempre vai te superar. Que tudo que você está planejando, Ele sempre vai te superar. Porque Ele fará infinitamente mais. Você crê ou não crê na Bíblia, irmão? Então significa que eu não preciso nem orar. Não, você tem que ter a base para ser construída. Você tem que ter uma necessidade para o milagre acontecer. Você tem que ter um pensamento construído na palavra. Eu não posso só ficar esperando no vazio que Deus faça algo por mim. Eu tenho que ter matéria-prima para Deus fazer o milagre. Deus não precisa fazer uma cadeira, sabe por quê? Ele já fez a árvore e o homem usou habilidade para fazer a cadeira. Deus não precisa, querido, fazer a tua obra. O que você tem que fazer? Já te deu o poder do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo, Ele deu dons e talentos para fazer a obra dele de uma maneira que você nunca fez, de maneira extraordinária. Espera aí, não caiu a ficha ainda, né? O que significa isso? Que Deus precisa da matéria-prima só. Assim como Ele deu a árvore, alguém pegou e fez uma cadeira, uma mesa. Por quê? Porque Deus só criou, querido, a matéria-prima. O homem teve a habilidade de construir coisas naturais. Deus só deu a você o que é o Espírito Santo. E Ele diz que o poder do Espírito Santo opera através de você. Em outras palavras, Deus decidiu e quis assim, que tudo que Ele quiser fazer na terra, Ele quer usar uma pessoa. Ele quer usar um recipiente. Ele quer usar um canal. Você é uma vasilha que Deus quer colocar o poder. Ele não joga aqui, cai num cachorro, cai não sei aonde. Dá uma salva de palmas, vamos lá, vai. É gostoso, né? O poder dele não cai numa árvore, não cai numa pedra, que você fica lá depois joelhando, fazendo não sei o quê, numa imagem. O poder dele não cai em coisas, irmão. É só em pessoas. Ok? Não tem outro jeito, Ele quis assim. Então opera em nós. Só tem um jeito do poder de Deus manifestar na terra, através de homens e mulheres. Ele se move através de nós. Agora, por que Ele quis assim? Porque Ele quis usar da sua matéria-prima, o homem e a mulher, para esse propósito. Agora, tudo que Ele faz é infinitamente mais. Pronto. Então, como que eu posso visitar o meu futuro? Eu vou olhar, querido, sobre as promessas e planos que Deus tem, ou sobre o que eu tenho colocado, e lembrar, peraí, eu tenho chegado ao máximo do meu pensamento e busca, mas Deus fará mais do que eu estou pedindo para Ele. Semana passada eu dizia para você que o profeta, o homem de Deus, na verdade o apóstolo dizia, eu não possuo, mas tenho, porque eu não possuo o que você está pedindo, mas eu tenho tudo que você precisa. E eu quero dizer para você que quando você pede a Deus, você tem que pedir, mesmo que o seu pedido ele seja do teu jeito, na sua humanidade, igual uma criança pedindo algo para o pai. Às vezes você não entende, ela não está entendendo, mas ela está pelo menos se expressando, e o pai ouve falando, meu filho, eu não posso, né? Imagina um menino de 9 anos, pai, me dá um carro.
e você fala, e pior que eu tenho dinheiro para comprar 0, você compra assim mesmo? Por quê? Porque não é essa questão de você poder comprar para o seu filho, é porque você ama tanto que você não vai dar uma coisa que ele não pode suportar. Agora, se ele tiver maturidade, e você tem, você dá. Agora, o que Deus está esperando da gente? Só isso, maturidade, para entender o que Ele quer te dar, porque Ele quer te dar, e Ele pode te dar, só que o recipiente não pode explodir. Quer dizer, você tem que receber e fluir. Irmão, você não pode só querer ser abençoado, você tem que querer ser uma bênção. Apóstolo, explica, já te explico. Porque uma pessoa que é abençoada, ela recebe uma dádiva para a vida dela. Uma pessoa que ela só recebe. Agora, quando eu sou uma bênção, eu sou um canal para a vida de alguém. Só que antes de chegar em você, passa em mim. Deus te prospera para prosperar alguém. Deus te enche de conhecimento para conhecer ou vai ensinar alguém. Então, quando eu quero só cuidar do meu umbigo, que eu gosto de falar isso, que é aquela pessoa que só consegue olhar para ela. Ela acorda, vive, respira só pensando nela. E, irmão, é muita infelicidade na vida. Porque a bênção é você ser abençoado e se tornar uma bênção para alguém. E aí você se torna um canal do projeto de Deus. Você é um recipiente, gente. Só que esse recipiente, lembra daquela viúva que foi pegar um monte de vasilhas e vasilhas e vasilhas? Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Quando acabou a vasilha, acabou o azeite. Mas o azeite acabou de verdade? Não. O azeite parou porque a vasilha acabou. Ou seja, Deus só para quando você não está pronto para a próxima fase. Mas Ele volta a derramar quando a vasilha de novo está pronta para receber. Pode celebrar, irmão? O poder opera através de você. Esse poder que opera através de você, é necessário que você compreenda que é uma manifestação do Senhor. Olhe bem o texto. Conforme seu poder. Fala comigo. Então o que Deus quer? Deus quer que você revele sua necessidade para Ele revelar seu poder. O que Deus quer? Que você revele a tua necessidade, coloque as suas expectativas na mesa. Que você entre o teu dia começando colocando sua expectativa. Mas quem fez a campanha orando a palavra, você descobriu que eu não posso só sair falando para Deus. Eu preciso também ter um básico conhecimento do que a Bíblia diz sobre o que é abençoado. Eu já disse, eu estou orando para usurpar o cargo de alguém. Não precisa. Você está pedindo uma coisa que a Bíblia não te respalda, mas Deus pode te dar algo maior do que você está pedindo. É só um exemplo. Então o que eu entendo? Que quando eu compreendo esse princípio de Deus, eu coloquei a minha necessidade, Deus vai fazer agora através dela. A coisa mais básica, para você compreender, que diz a Bíblia aqui, o poder só opera através de nós. Se eu sou um recipiente que Deus quer usar para realizar, eu preciso ter esse recipiente pronto para suportar aquilo que Deus está derramando. Se eu colocar aqui água, como tem aqui dentro nesse copo, ele suporta? Sim. Se eu colocar um suco de laranja, se eu esquentar uma água bem esquentada de chá, suporta? Suporta. Mas se eu colocar aqui na CSN ali, pegar aquele guza, aquele aço, aquele ferro, que ele está todo derretido, e colocar a caneca aqui, suporta? Não. Por quê? Porque ela não foi feita para suportar tanta coisa. Ela suporta algumas, mas dependendo do que você colocar, ela vai quebrar, e ela não vai suportar. Então o que Deus quer fortalecer? A base. Porque o que Ele quer derramar, até agora, você conseguiu chegar longe, mas Ele quer fazer outras coisas na tua vida. Então você tem que aproveitar o tempo de paz na tua vida para construir base. Tem gente que fala assim, é porque eu quero ser pastor, eu quero ser o quê? Irmão, vai estudar, irmão, vai buscar Deus. Não preocupa com o lugar, preocupa com quem você é. Se prepare para as coisas, elas virão até você. A gente quer tanta coisa, mas a gente não percebe que a gente é igual uma criança pequena pedindo uma Ferrari para o pai. Sabe, para que você quer isso? Cada coisa na tua vida no seu tempo. E você vai ver que coisa tremenda. Deixa eu te falar uma coisa, visualiza comigo uma forma de bolo. Está aqui, ó. Aí eu peguei essa forma de bolo, coloquei aqui, peguei 100 gramas de fermento, ok? E cheguei aqui e derramei na forma vazia de bolo. O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Que bom que vocês são inteligentes, né? Nada. Aliás, vai acontecer uma coisa, joguei o fermento fora. Eu perdi tudo que eu joguei aqui. Agora, se eu pego a vasilha de bolo e faço uma massa de bolo,
Água, farinha, o que mais? Sal, óleo. Aí vai, fiz lá. Você viu que eu não sei nada, né? Fiz lá. Aí pronto, coloquei a massa aqui. Aí eu peguei 100 ou quantidade de fermento. Vim aqui, joguei, mexi. O que vai acontecer? Vai crescer. Então pensa comigo. O poder de Deus opera numa pessoa. Ok? O poder de Deus não vai cair em forma de bolo vazia. Ele não vai cair em vida sem propósito. Em pessoas que não têm nenhuma oração a fazer, porque nem sabe. Está esperando, que der tá bom. Irmão, que der tá bom. Ninguém vai jogar fermento fora. Ninguém vai jogar poder fora. Agora, se você tiver uma base construída, seja qual for a tua luta, qual for a sua expectativa, a Bíblia fala que Deus fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Então tem pedido, não tem? Pensamos, tem pensamento, não tem? Então, aí quando você põe tudo isso na forma, agora conforme o seu poder que opera em nós. Então agora o que vai acontecer com essa pessoa que se expôs para Deus, que se abriu com Deus, se preparou, ele ora, ele põe suas necessidades, suas expectativas. Deus está dizendo, põe aí, porque eu vou melhorar tudo que você fizer. Não é assim? Tem hora que alguém faz assim, faz do teu jeito, depois eu dou uma melhoradinha, não é? Eu não vou fazer nada não, porque eu não sei fazer. Não, faz o que você sabe. Faz uma comida lá, aí vem um chefe de cozinha, pega aquele negócio que você fez, arruma, dá uma organizada. Aí você fala, uau, mas eu fiz tão mal feito. Mas você fez o que você pôde. Aí entrou alguém e falou, deixa eu melhorar o que você fez. Você faz o que você pode. Aí vem Deus e lança o poder sobre o que você pode. Aí ninguém te segura, meu irmão. Porque alguém está vendo que você é capaz, mas eles não sabem o que Deus é capaz através de você. Você não está entendendo? Você não sabe o que Deus é capaz através de você. Meu Deus! Ei! Glória a Deus! É por isso que uma pessoa, quando aceita Jesus, o espírito dela recebe a presença dele. E começa a mudança na alma, o corpo, e Deus começa a crescer naquela pessoa. E a obra de Deus é fantástica. Deus só quer uma matéria-prima, querido. Uma pessoa que se dispõe dizendo, eis-me aqui. Deus está querendo fazer muita coisa nessa terra, pode acreditar. Ele está perguntando só se você está disposto a ser um recipiente dele, para ele derramar o que ele tem para a sua vida e te usar para a glória dele. Deus quer salvar muitas pessoas que estão com um vazio dentro dela. Só está perguntando se você quer aceitá-lo, para que ele entre dentro de você e possa começar a maior revolução da tua vida. Alguém aqui hoje quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que está nesse lugar, que hoje você sabe que você precisa dele? Você não pregou sobre isso, não, preguei sobre outras coisas, mas eu estou terminando dizendo que um coração vazio, quando Jesus entra, ele começa a crescer dentro. Tem alguém que hoje quer entregar a vida? Vem aqui na frente. Se você vê essa reunião, vem aqui na frente. Vem aqui, tem mais alguém? Tem mais alguém aqui hoje? Ei, pode ir vindo. Pode ir vindo, tem mais alguém? Vem. Porque ele preenche os vazios. Isso, pode vir, celebra, igreja. Ei, está esperando o quê? Coração vazio é preenchido pela presença dele. Tem mais alguém? Ei, olha lá, vem, querida, vem, celebra, igreja. Olha Deus fazendo. Minha paixão é por vida, gente. Pode ficar desse lado aqui mesmo, tá? Tem mais alguém que nesse momento você entendeu uma coisa na vida? Vem, eu preciso de Jesus. Irmãos, pode vir.